Hoje no nosso jornal, vamos falar sobre níveis de atenção à saúde. Olá, tudo bem? Está começando nossa primeira edição do nosso jornal e nessa edição nós abordaremos sobre um tema diretamente relacionados à saúde, que são os níveis de atenção a ela. Saúde não só compreende a ausência de doença, mas também obter uma vida sadia mesmo com as adversidades que nós enfrentamos relacionadas à saúde. No Brasil, a lei número 8.080, no seu artigo 2, nos diz que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. No parágrafo 1º, nos diz que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de risco de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. No Brasil, nós temos um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, que é o SUS, que significa Sistema Único de Saúde. Ele abrange desde o simples atendimento ambulatório até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do nosso país. Ele é amparado por um conceito ampliado de saúde. O SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira para ser o sistema de saúde dos mais de milhões de brasileiros do nosso país. Dessa maneira, no Brasil, o sistema de saúde é fragmentado e organizado por níveis de atenção a ela, que é o assunto que nós abordaremos aqui. E é exatamente essa descentralização a responsável por promover o melhor atendimento à população, uma vez que cada um desses níveis corresponde a determinado conjunto de serviços assistenciais disponibilizados aos usuários, sendo alguns de maior complexidade e outros mais básicos. Dentro desses níveis, nós temos os sistemas de referência e contra-referência. Ele se constitui na articulação entre os níveis de atenção à saúde, primário, secundário e terciário. A referência compreende o fluxo de encaminhamento do usuário no nível menor, para o de maior complexidade. Inversamente, a contra-referência está relacionada ao ato de referenciar do nível de maior para o menor de complexidade. Então, os níveis de atenção à saúde são fragmentados, divididos basicamente em 3: primário, secundário e terciário. Fiquem agora com o nosso próximo bloco, que vai retratar melhor sobre o nosso nível primário, para que você possa conhecer melhor os nossos níveis de atenção à saúde.
Olá, seja bem-vindo ao nosso jornal Fundamentos da Saúde. Nessa primeira entrevista, nós abordaremos sobre o tema o nível primário de atenção à saúde. Então você verá como é estruturado e como funciona esse nível de atenção. Fique com ela agora nesse momento. Os centros de saúde, eles têm políticas voltadas tanto para a promoção quanto para a prevenção de saúde, que são coisas distintas. A promoção, ela está relacionada com o bem-estar geral e a prevenção, ela está relacionada com prevenir doenças, tanto como prevenir complicações das doenças já existentes. Então, com relação à promoção, os centros de saúde, eles desenvolvem ações no sentido de educação da população. Um exemplo, as agentes de saúde, elas vão, mapeiam todo o território, batem casa a casa para avaliar se existe risco de desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, no caso de transmissão dessas doenças que estão em alta, que é a dengue, a febre amarela agora, a chikungunya e o zika. Então, assim, as ações de promoção, elas são relacionadas com os determinantes de saúde. Educação, moradia, saneamento básico, renda, a população, quanto trabalha, quanto não trabalha. Então, são ações nesse setor. Nesse sentido, a nossa unidade de saúde para a promoção do bem-estar desenvolve ações como o Liancum, que é realizado no salão da igreja do nosso território mesmo, o grupo de caminhadas, que é realizado na praça de esportes. O grupo de caminhadas funciona, por exemplo, de segunda, quarta e sexta, às 7h30 da manhã. Então, assim, não precisa de nenhuma referência, não precisa de nenhuma indicação. O paciente sabendo, ele pode ir participar. E aí tem um auxiliar de saúde que é responsável pela realização desse grupo. O grupo de Liancum acontece nas terças e quintas no salão da igreja às 7h30 da manhã. Aí, normalmente, os pacientes sabem por indicação de algum dos profissionais, ou indicação de auxiliar de enfermagem, ou de médico, ou de enfermeiro, e ele é realizado pelas agentes de saúde comunitária, que foram capacitadas e fizeram um treinamento para isso. No campo de prevenção, a nossa unidade de saúde, ela desenvolve ações como o grupo de tabagismo, que acontece todas as quintas-feiras às 4h da tarde. O grupo de tabagismo também é um grupo aberto e não precisa ser só pacientes da nossa área de referência. Qualquer paciente que tiver vontade pode ir participar dos grupos. Aí esse grupo ele é feito por uma equipe multiprofissional, que é o dentista, o psicólogo, o clínico geral e a farmacêutica da unidade. Nesse grupo, primeiro, existem 6 palestras, assim, o paciente ele tem que participar de 6 palestras para ele entender o que é a dependência do cigarro, que existem 3 tipos de dependência, tanto a dependência química, quanto a psicológica, quanto a do hábito. Então, assim, ele vai trabalhar esses 3 tipos de dependência, depois passa por uma avaliação médica e o médico faz a triagem para prescrever o adesivo e a medicação para diminuir a vontade de fumar. Temos também o grupo de hiperdia, que é um grupo para pacientes que têm o diagnóstico de hipertensão e diabetes. No grupo hiperdia, orientações e avaliações no sentido de prevenir que tenham complicações. Complicações como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico, ou mesmo um pé diabético, para evitar que tenha amputação do pé. Então, é nesse sentido. Temos também o grupo de introdução alimentar, que já é para os bebês. Nesse grupo, a gente faz 3 grupos. Um com 3 meses, quando os bebês têm 3 meses, que aí a gente fala da importância do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, conforme a recomendação da Organização Mundial de Saúde. A gente vai falar da importância do aleitamento materno até os 2 anos, até 6 meses exclusivo, até 1 ano como principal e depois de 1 ano como complemento das refeições. Então, nesse grupo participam o enfermeiro,
um dentista que vai falar sobre os cuidados com a higiene bucal desde o início do início da dentição, e a fonoaudióloga que vai falar da importância do não uso da chupeta e da mamadeira e a interferência que isso tem no processo da fala e da linguagem. Temos também um grupo de aleitamento materno, que ele está vinculado à vacina BCG, então assim, as mães, para a gente conseguir que tenha adesão no grupo, a gente agenda as vacinas de BCG e essas é para estarem vinculadas ao grupo de aleitamento materno, para orientar a técnica certa, o que é importante, tudo relacionado ao aleitamento materno. Os profissionais, eles não atuam só nas unidades básicas do nível primário. Eles utilizam também espaços da comunidade. Por exemplo, o Lian Kun, que é feito no salão da igreja, o grupo de caminhada, que é feito na praça de esportes, palestras com temas específicos que são realizados nas escolas. Um exemplo, por exemplo, é quando foi iniciar a campanha do HPV, aí as diretoras pediram que os profissionais da unidade, algum profissional da unidade fosse para falar da importância da vacina, por que vai tomar a vacina, o que causa o HPV, quais as consequências do HPV, para estimular que as crianças e os pais também adotassem essa prática da prevenção através da vacina. É realizado orientação com relação à escovação bucal pelos dentistas. As equipes de referência realizam visitas domiciliares para os pacientes acamados, esses que não têm condições de vir nas unidades. A gente também consegue referenciar para espaços que faz parte da atenção primária. Um exemplo aqui na nossa região é o TEAR das Artes, que é um espaço onde tem vários grupos, várias atividades que podem ser desenvolvidas pelos usuários da rede. Tem curso de informática, curso de violão, curso de música, curso de artesanato, curso de pintura. Então, assim, são muitas atividades que a gente pode oferecer. Isso faz parte das práticas integrativas nas unidades de saúde, que é uma recomendação que faz parte do Ministério da Saúde para que essas práticas sejam envolvidas no acompanhamento dos pacientes. Um projeto que a gente desenvolveu no último planejamento da nossa unidade, no ano passado, que é o projeto da horta terapêutica. É uma horta que vai ser desenvolvida lá na unidade de saúde mesmo, no fundo. Inclusive, os materiais já foram comprados para a hortinha, para a gente ofertar para os nossos pacientes de saúde mental, porque existe uma associação entre essas atividades terapêuticas e até um processo de desmedicalização ou uma diminuição das medicações. E isso é uma parte importante do tratamento do usuário. Os centros de saúde, eles são considerados como porta de entrada do Sistema Único de Saúde. É o primeiro nível para você dar entrada no sistema. E existem vários tipos de centros de saúde. Assim, alguns trabalham de maneira diferente. No Centro de Saúde do Jardim Aeroporto, que é o que eu trabalho, como que funciona? Existem as equipes de referência, são 4 equipes de referência: a equipe verde, amarela, azul e a equipe laranja. Cada equipe tem um acolhimento. Então, assim, os usuários, eles são divididos de acordo com o território pela área de abrangência, aí cada equipe fica responsável por uma área do território. O usuário, em cada equipe, no acolhimento, tem um auxiliar de enfermagem para realizar a escuta desse usuário. Então, assim, o usuário vai no acolhimento para falar a sua queixa e a demanda. Dependendo, se for só uma escuta, se ele está querendo alguém para ouvir o seu problema, o auxiliar de enfermagem consegue acolher e resolver o problema. Às vezes não consegue, aí passa para outros níveis. Se o auxiliar não conseguiu resolver a queixa, vai passar para o enfermeiro, e se o enfermeiro não consegue, vai passar para o médico. No acolhimento também,
é onde o paciente vai para verificar a pressão, fazer um curativo, aplicação de medicação. Então, assim, tudo o auxiliar acolhe e aí ele vai distribuindo conforme a demanda que o usuário traz. Então, e no centro de saúde, como que funcionam essas equipes de referência? As equipes de referência normalmente são compostas por um clínico geral, um ginecologista, um pediatra, um enfermeiro, 3 ou 4 auxiliares de enfermagem ou técnicos de enfermagem, 3 ou 4 agentes de saúde, um dentista de referência e a ACD do dentista de referência. Aí os outros profissionais são matriciais, por exemplo, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, é tudo para o centro de saúde todo. Aí, na equipe de referência, algum caso que não consegue resolver na hora e não tem outro profissional disponível, a gente discute o caso em reunião de equipe. Aí nessa reunião de equipe a gente vai fazer a discussão dos casos, acionar a rede multiprofissional para todo mundo se engajar e tentar dar a melhor resolutibilidade possível e também realizar projetos terapêuticos. Nas unidades básicas são realizados também os procedimentos básicos, verificação de pressão, curativo, como já foi dito, consultas com o clínico geral e os exames básicos. Se a unidade, por exemplo, se a queixa do usuário, o clínico geral não consegue resolver, ele encaminha através de uma referência para o serviço especializado. Por exemplo, o paciente está com uma queixa e o clínico não conseguiu resolver, ele pode encaminhar para o gastro, para o neuro, para o cardio, dependendo também da condição clínica do paciente. E também o clínico geral ele pode solicitar exames complementares, como raio-x, endoscopia, ultrassons, de maneira geral. Esses exames complementares eles não são realizados na unidade básica, eles são referenciados por uma unidade secundária, por um serviço secundário, são realizados lá e depois os pacientes retornam com o resultado para o clínico avaliar. Então, das tecnologias do centro de saúde, a nossa principal tecnologia é a comunicação e a educação em saúde. A gente usa também tecnologias no nosso território para auxiliar nas nossas práticas de saúde. E de equipamentos tecnológicos, a gente usa aparelho de pressão, aparelho para verificar a glicemia, o sonar para verificar batimentos cardiofetais. A gente usa a autoclave para esterilizar os materiais. A gente usa equipamentos de suporte básico de vida. No caso, por exemplo, chega uma urgência, a gente dá o primeiro atendimento para depois o paciente ser encaminhado para um hospital. Então, a gente tem os equipamentos para esse primeiro atendimento. E uma das nossas principais tecnologias que durante muito tempo foi à frente de entrada da atenção primária é a vacina, que é uma tecnologia cara, mas bastante eficaz e que tem tido muito resultado na saúde pública do nosso país. Os profissionais que compõem o nosso quadro de funcionários na unidade de hoje, que é a nossa equipe de saúde, é a coordenadora, auxiliar administrativo, dentista, auxiliar de dentista, os agentes de saúde comunitário, técnico de enfermagem, técnico de farmácia, farmacêutico, clínico geral, pediatra, médico de saúde da família, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeira, o pessoal da limpeza, o vigilante e o auxiliar de enfermagem. Na minha opinião, a resolutibilidade das unidades básicas de saúde é bem grande.
Segundo o que é recomendado, é para a unidade básica de saúde ter 80% de resolutibilidade nos casos que dão entrada lá. A gente consegue, a maioria dos casos, ser bem resolutivos, só que poderia ser bem melhor se não houvesse falta de profissionais. Por exemplo, nesse momento na unidade não temos nenhum ginecologista e estamos só com um médico pediatra. E são 4 equipes de referência, então o quadro está bem defasado. Algumas queixas ginecológicas não conseguimos resolver, mesmo que os clínicos dando suporte e tendo algumas vagas com o ginecologista em outro centro de saúde. Então, conforme o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, o nosso quadro de profissionais está bem abaixo do que deveria ser, bem aquém. A gente atende uma área de aproximadamente 16 mil usuários. Então, para o tamanho da nossa área de abrangência, deveria ter mais profissionais. E se tivesse, a resolutibilidade poderia ser bem maior do que é hoje. Na segunda entrevista, nós abordaremos sobre o nível de atenção à saúde secundário. Os procedimentos que podem ser realizados nos ambulatórios são de acordo com as especialidades. Exerese de nervo, no caso de dermatologia, cantoplastia, também dermatologia, colposcopia, que quem faz é o ginecologista, exames oftalmológicos e assim de acordo com as especialidades. São N exames, mas mais focados em exames de imagens. As tecnologias utilizadas é que nem eu falei anteriormente, são exames de imagem como raio-x, ultrassonografia, eletroneuromiografia, entre outros, ressonância magnética, de acordo com o que os médicos avaliam e vê as necessidades desses exames. Esses exames são fundamentais para conseguir fazer com que o diagnóstico saia corretamente e que o tratamento possa começar e iniciar. Os médicos em N especialidades, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, técnicos de raio-x, entre outros. No meu ponto de vista, é sim satisfatório quando o paciente ele começa a fazer o tratamento e a partir desses exames ele consegue sim ter uma boa vida, uma boa condição de vida e o tratamento iniciar e se bem executado e até o final. Nessa terceira entrevista, nós finalizaremos com o nosso repórter Wallace e a Joane falando sobre o nível de atenção à saúde terciário. Para saber mais sobre o nível terciário de atenção, nós estamos aqui com a doutora Carolina, da Unip, e vamos perguntar para ela um pouco mais sobre esse nível de atenção. Primeiramente, doutora, obrigado por aceitar nosso convite. E nossa primeira pergunta é: qual é o objetivo do nível terciário?
Bom, o nível terciário, ele é prioritariamente em atendimento hospitalar. Então, nesse nível terciário, a orientação é que seja para atendimentos de saúde de pacientes complexos, né? Que a gente atende realmente os pacientes que necessitam de um atendimento com mais técnicas, com mais complexidade e que o objetivo também para tentar recuperar, compor a saúde dele o mais rápido possível. Tudo aquilo que então o serviço primário e terciário não consegue oferecer, o terciário é a indicação para que isso ocorra. Quais são os avanços, os tratamentos nesse nível? Ele é igual dentro dos outros níveis? Então, como a gente já disse, como por ser um terceiro terciário, ele atende, ele faz o atendimento de todos os outros atendimentos primário, né, e secundário, e agrega um pouco mais de complexidade. Então, por exemplo, grandes cirurgias, pacientes graves, com alterações hemodinâmicas, pacientes que precisam medicações mais invasivas no serviço primário e secundário, não tem condições de estrutura física, nem de estrutura de pessoas para poder estar monitorando esse tipo de paciente. Então, a gente tem aí processos, né, muito mais complexos, envolvendo vários outros tipos de profissionais que são exigidos nesse serviço terciário e que, na maioria das vezes, não tem o serviço primário e secundário. Lembrando também que o serviço terciário, obrigatoriamente, ele é necessário ter atendimento 24 horas, coisa que o primário e secundário não tem essa exigência. E como que deve ser o corpo clínico dele? No hospital, os instrumentos que você usa no seu dia a dia? Bom, então o corpo clínico dele, como eu falei com vocês, são uma amplitude maior de profissionais, né? Então são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, psiquiatras, né? Tem todos os níveis, muitos níveis da categorias, né, médicas. Tem parte de diagnóstico de imagem, toda a parte de raio-x, tomografia, ressonância, a parte de pronto-socorro. Então, assim, é um corpo clínico muito mais elaborado e muito mais atento às necessidades do paciente nesse nível, né? Como eu já disse no começo, são pacientes que exigem mais atenção e também para isso a gente precisa de profissionais de um corpo clínico um pouco mais preparados para essa necessidade. Os instrumentos, né? Você falou. Tá. Os instrumentos que a gente utiliza são amplos, né? Então a gente tem na parte mesmo específica do hospital como um todo, nós temos tecnologia, né? Então hoje a área médica de saúde em geral ela é muito envolvida em tecnologia, né, para acompanhar toda essa evolução médica. Então tem várias, né, além dos aparelhos monitores que fazem a monitorização dos sinais vitais dos pacientes, a gente também tem outros tipos de equipamentos, né, instrumentos que conseguem manter a vida do paciente enquanto se o estado físico e hemodinâmico dele não consegue, até ele conseguir um suporte cirúrgico, um suporte um pouco mais avançado para que isso aconteça. Então a gente tem aí exemplos, né, de máquinas de balão intraórtico, de aparelho de extracorpóreo que faz uma cirurgia cardíaca, ventiladores mecânicos que ajudam o paciente a fazer a respiração, né, respirar com a ajuda do aparelho, quando ele não consegue sozinho. E aí os mais básicos do nosso dia a dia, né, estetoscópio, esfigmomanômetro, que é o aparelho de pressão, termômetro, e os outros mais simples do nosso dia a dia, mas especificamente são dos básicos, que tem o atendimento primário, né, até esses mais complexos, pensando na tecnologia e na complexidade desse paciente que precisa ser atendido.
Aí nossa última pergunta, do seu ponto de vista, você atende um público maior, menor, parcial com as outras? Qual seria uma orientação sua para os pacientes não precisarem chegar nesse nível terciário? Então, entendendo que a população, né, está envelhecendo, as doenças crônicas estão acompanhando esse tipo de população, né? E aí a gente entende que as pessoas estão ficando mais doentes, e as doenças estão cada vez mais complexas, né? Do mesmo jeito que a gente tem a tecnologia avançada para o atendimento desses pacientes, então cada vez mais esses pacientes estão ficando mais complexos. Então o atendimento, eu acredito que não é tanto quanto, é até mais do que o serviço primário e secundário. A gente pode ver qualquer pronto-socorro que você vai agora, né, no hospital privado você fica 2, 3 horas para ser atendido, no hospital público você fica de 8 a 9 horas no pronto-socorro para ser atendido, por conta da demanda da população. Então, realmente a população, por conta desse envelhecimento e por conta dessa tecnologia avançada que a gente está tendo na medicina, as pessoas adoecem mais, a gente age mais nessas doenças e elas vão cada vez ficando mais complexas. E por isso, essa população sempre vem em busca do serviço terciário. E, na verdade, eu acredito que esses pacientes, para que não superlotem o serviço terciário, há necessidade de um serviço primário e secundário de qualidade, né? Infelizmente, é um pouco distante essa realidade do nosso país. Apesar de várias lutas, várias solicitações, a gente acredita que o preventivo é o fundamental. E a população, às vezes, também nem vai em busca da unidade, né, básica de saúde, que é o serviço primário, porque entende que chegando lá não vai ter a acolhida que necessita. Então, acaba procurando serviços terciários. Então, realmente, para que essa demanda diminua nos serviços terciários, essa população precisa ser acolhida pelo serviço primário, ser atendida melhor pelo serviço secundário. Você sabia que os músculos têm importantes funções no nosso corpo? Uma delas são a estabilidade do corpo e os movimentos corporais. Por exemplo, os músculos zigomáticos e o músculo risório são os músculos responsáveis pela expressão de sorriso, de alegria, de felicidade. E o músculo depressor do ângulo da boca é o músculo responsável pela expressão de tristeza. Olá, estamos aqui reunidos para finalizar o nosso jornal, né, apresentando aqui os colegas da nossa equipe, né, nosso amigo Wesley, está também o Lucas, né, a Joane, e nós falamos a respeito dos níveis de atenção à saúde, o nível primário, o secundário e o terciário, e ninguém melhor do que o Wesley, né, para falar a respeito da introdução a esse assunto. E também foi ele em quem elaborou, né, os comerciais que está nessa pesquisa que fizemos. Também está o nosso cameraman ali, né, o Wallace. E eu queria ouvir do Wesley, né, o que ele tem a falar a respeito desse assunto aí, a introdução que ele fez e os comentários dele a respeito desse trabalho, né. Agradecer ao Fernando aí, né? O Fernando nos ajudou bastante aí nesse primeiro semestre de 2017, né? Futuro fisioterapeuta, né? Futuro fisioterapeuta Fernando. E esse trabalho, né, foi bastante interessante, que a gente aprendeu muito com ele, né? Entrevistando as pessoas, pesquisando sobre o assunto. E eu ali falei na introdução, né, sobre o que a gente ia tratar nessa pesquisa, que é os níveis de atenção à saúde, primário, secundário e terciário, né?
a referência e a contra-referência, onde a referência é o quê? A referência é um caminhamento de um nível de menos complexidade para um nível de maior complexidade, né? Então, primário de menos complexidade, secundário, terciário de maior complexidade, né? Então, falei da lei número 8.080, que assegura o direito do cidadão brasileiro à saúde, né? O SUS, essa organização desses níveis de atenção à saúde, né? Como ele foi organizado, para que haja uma organização e as pessoas possam, assim, ser, como eu posso dizer, tratadas, né? Observadas, encaminhadas de maneira correta e organizada, sem que haja nenhum transtorno, que a população brasileira possa ter uma saúde qualificada, com bons profissionais, com uma organização muito boa. O Fernando falou a respeito dos comerciais. Os comerciais a gente teve a ideia de fazer de uma forma educativa, bacana, né, para que as pessoas possam se conscientizar melhor a respeito de alguns assuntos importantes na vida, nas nossas vidas, né? Wesley também poderia falar a respeito da abordagem que é feita, né, no primeiro nível, que é o nível primário, né, que é o nível onde se introduz o paciente, né, ao tratamento, né, se introduz o paciente, se recebe ele aí para encaminhar ele para os demais níveis, né. Nível primário, né, como vocês vão ver depois, o nosso Lucas aprofundou melhor, mas ele é, como o próprio nome diz, o primário, né. Aí ele vai receber ali o primeiro atendimento, ali a primeira abordagem. Então o primário ele é muito importante porque ele cuida da prevenção à saúde, né? Prevenção de doenças relacionadas à saúde. Então ele é muito importante. O nosso amigo Lucas, né, aprofundou bem melhor nesse nível, ele pode retratar melhor a respeito disso. Eu gostaria então de estar ouvindo o Lucas, né? Falar a respeito desse assunto. No nível primário, eu pude entrevistar uma enfermeira que trabalha numa UBS, uma Unidade Básica de Saúde do meu bairro, e o mais legal de tudo foi poder ver aquilo que nós aprendemos aqui na teoria sendo inserido e realmente praticado no dia a dia num posto de saúde, por exemplo. O interessante também foi ela discorrendo sobre, falando sobre prevenção, como prevenir também complicações de doenças já existentes. Então foi muito bacana, assim, a forma como ela conseguiu expor tudo o que acontece no dia a dia. E o mais bacana realmente foi isso, foi ver que as unidades básicas, elas existem, às vezes as pessoas até não procuram elas por falta de informação, mas que realmente aquilo que é na prática, na teoria, é também na prática ali. Isso realmente existe e isso foi o mais bacana de ver no nível primário. E no nível secundário? No nível secundário eu pude entrevistar uma enfermeira do Hospital da PUC, que já trabalhou no ambulatório. Hoje ela não trabalha mais no ambulatório, mas ela já teve bastante experiência no ambulatório. E eu pude perceber que realmente o nível de atenção ele é modificado um pouquinho com relação ao que é oferecido, né? No caso, os pacientes são encaminhados do nível primário até o secundário e lá o nível de atenção é um pouco diferente. São feitos exames, a tecnologia é um pouco mais avançada, com o que não tem no nível primário, já no nível secundário eles já atendem para dar encaminhamento ali no tratamento dos pacientes. Muito obrigado ao Lucas, ao Wesley. Também está aqui a integrante Joane, é isso? Ela foi quem fez a pesquisa a respeito do nível terciário, né? E gostaria de ouvir dela como foi feita essa pesquisa e a importância dela, né, no tratamento do paciente de forma geral. A gente entrevistou a doutora Ana Carolina, ela foi formada na Unicamp e ela deu uma introdução muito bacana do nível terciário. Falou da complexidade do nível terciário, de como os equipamentos lá, que são tecnologia avançada, que lá onde é tratado o câncer, as doenças mais
cirurgias, né, Diana? Mais complexas. mais complexas, cirurgia. E ela introduziu bacana, como vocês puderam ver ao longo do vídeo. Isso é. Bom, depois de ouvir a Joane, né, nós queremos concluir, né, o nosso trabalho aqui, terminando esse jornal, essa pesquisa que foi feita, né, dizendo que a pessoa, ela primeiro é atendida no nível primário, né, tem uma abordagem ampla, né, que não apenas voltada, focada, né, na doença em si, mas também no psicológico, na família, nas necessidades sociais da pessoa, no meio social, na necessidade que a pessoa tem. E depois, se necessário, essa pessoa ela é transferida, né, para o nível secundário, né, e tratada ali também, os procedimentos são feitos e, se necessário for, ela é encaminhada para um nível terciário, né. E a contrarreferência, que é importante a gente falar sobre ela também, é o inverso, acontece o inverso, né. A pessoa, ela sai do terciário, volta para o secundário e depois retorna ao primário, né? Que vai tratar aí da prevenção e da continuidade, né? Desse restabelecimento da pessoa. Então foi um prazer, né? Fazer esse vídeo, essa pesquisa, nós aprendemos bastante, né? Como disse o nosso amigo Wesley, é um prazer inigualável, né? Inigualável. E é muito importante que nós aprendemos muito, né? Fazendo essa pesquisa, entrevistando as pessoas, né? O grupo em si aprendeu bastante. Fechou?